Aqui atrás, o último lançamento da Samsung é o aparelho de ar-condicionado Windfree Black Edition. Esse equipamento é de 12.000 BTUs e ele tem conexão Wi-Fi. Ele é o Connect. Para ambientes mais escuros ou mais modernos, ele aplica muito bem. E o que é o Windfree? O Windfree é ventilação sem vento. Como que funciona? Você liga o aparelho de ar-condicionado normalmente com a aleta aberta, vai climatizar o ambiente. Ali, onde está mostrando a temperatura, nesse caso 18 graus, ele está mostrando a temperatura que está dentro do ambiente, não é a temperatura que a gente colocou no controle. Quando chega na temperatura que você colocou no controle, aí você vai apertar a função Windfree, que é esse botão aqui. A aleta do equipamento vai fechar, mas tem vários furinhos na carenagem e a ventilação ainda vai continuar funcionando numa velocidade baixa e aí vai sair ar por esses furinhos. Para quem tem a cama de frente para o aparelho de ar-condicionado, você vai ter o conforto térmico e não vai ter a flecha de ar em cima da pessoa. Sempre quando for fazer a instalação de um aparelho de ar-condicionado, confira a etiqueta da unidade interna e externa com a nota fiscal para saber se é o equipamento que o cliente realmente comprou. Depois disso, a gente abre a caixa da unidade interna e cuidado com o controle, ele vem grudado numa parte do isopor. Retira as fitas que seguram a aleta e também toda a carenagem. Retira a parte de baixo da carenagem. Não é necessário retirar a carenagem frontal, mas eu acho melhor para fazer a instalação. São só 2 parafusos. Faça a marcação do suporte da unidade interna, evaporadora, nivelada, daí você pode fazer o furo tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para passagem de tubulação frigorígena, dreno e elétrica. A gente está usando uma serra-copo de 65 mm e dá para passar tudo isso com um furo só. Use um aspirador junto com os furos, facilita muito o trabalho. Agora fixa o suporte da unidade interna sempre nivelado, não precisa deixar caída nem para um lado nem para o outro. A bandeja de dreno do evaporador ela já tem caída para os dois lados. No final confere se o suporte está nivelado. Tubulação frigorígena no mínimo 3 metros, sempre com isolamento separado, e aqui a gente está passando a fita de PVC com proteção UV da EPEC. Isolamento com proteção UV e fita de PVC com proteção UV. Tubulação de cobre conectada no evaporador e também a tubulação de dreno. Coloca a evaporadora no local e vamos para a parte elétrica. KPP 5 vias 1,5 mm. Todos os equipamentos Samsung Windfree usam cabo PP de 5 vias 1,5 mm. Faça a instalação sempre com terminais tipo olhal de clipar. Assim você vai ter garantia 100% da Samsung. Como você está usando o terminal do tipo olhal, então você tem que tirar todo o parafuso da borneira. A sequência de cores é você que vai determinar. Eu estou ligando preto no L, marrom no N, azul F1, branco F2 e o verde na carcaça. Memoriza a cor que você ligou na unidade interna, depois você vai ligar as mesmas cores lá na unidade externa. Trava o cabo PP, depois fecha a tampa da elétrica e aí a gente vai fazer o acabamento da unidade interna. Coloca a carenagem frontal, trava a parte de cima, depois a parte do meio. Tira o plástico da aleta e aí você vai colocar a carenagem de furinhos, que é a carenagem Windfree. Trava ela direitinho, confere e aí a gente vai colocar o filtro, trava também, e aí a parte de baixo, que são 4 travas na parede e depois mais 4 travas na parte de baixo da aleta e confere se está tudo ok. E por último, tira o plástico protetor do display digital, assim não vai ter chance de riscar e aí fica com aquele acabamento perfeito no equipamento. Agora na unidade externa, primeiro fixa o suporte, a distância dos pés 43 centímetros. A gente sempre deixa a tubulação sobrando, nesse caso colocamos 4 metros. Primeiro a gente passa uma fita silver tape lá na ponta para não precisar desenrolar toda a fita de PVC. Daí a gente com a mão mesmo faz a curvatura da tubulação e aí corta o excesso de isolamento e também de tubulação encostando na flange, encostando na porca de conexão da máquina. Corta o excesso de tubo, depois lima sempre para baixo e aí a gente escaria para fazer uma flange bonitona. Não esqueça de colocar a porca, mas é comum acontecer isso também. E aí sim a gente vai fazer a flange com o flangeador. Nós estamos usando um flangeador excêntrico, assim não tem chance de amassar a flange ou senão diminuir a parede da flange e futuramente dar um vazamento. Quando for conectar a porca flange na conexão, faça primeiro o aperto com a mão até encostar na conexão e depois com a chave inglesa. Quando for fazer o aperto com a chave inglesa, cuidado para não apertar demais, porque apertar demais é o mesmo problema de não apertar, porque o equipamento tem uma vibração e se caso essa flange está muito apertada, essa vibração pode trincar a flange e ter um vazamento de fluido refrigerante futuramente. Uma dica é usar a chave torquímetro para fazer essas conexões e tem o torque usado nessas conexões no manual da Samsung. Conexões feitas, aí é a hora da pressurização. Ela não é obrigatória, mas faz parte das boas práticas.
E o ideal é pressurizar entre 550 e 600 PSI. Por quê? Quando o equipamento é ligado no modo quente, ele pode triplicar a pressão e chegar até 600 PSI. Nunca pressurize de uma vez com 600 PSI. Comece com 200, confere se não tem vazamento na unidade interna nem na externa. Por enquanto, só com ruído mesmo. Aumenta a pressão para 400 PSI e depois você aumenta a pressão entre 550 e 600 PSI. Nesse caso eu pressurizei com 595 PSI. Confirma se a infra está estanque nas conexões com água, detergente e espuma. Depois disso, tira todo o nitrogênio e o próximo passo é a desidratação do sistema, também conhecido como vácuo. A gente vai usar uma válvula estabilizadora ZL, mangueira 3/8 e bomba de vácuo. Primeiro, todos os registros fechados da válvula ZL e da bomba de vácuo. Liga a bomba de vácuo, abre o registro da bomba e o vácuo está sendo feito só na mangueira preta. Depois, abre a válvula ZL e aí vai começar a fazer vácuo dentro do sistema. Reparem que eu não coloquei o vacuômetro por enquanto. Eu coloco o vacuômetro só depois de uns 10 minutos, porque a gente não precisa fazer a leitura do começo do vácuo, e sim do final dele. Depois de 30 minutos a gente conseguiu estabilizar em 100 microns. Aí o que a gente faz? Fecha o registro da bomba, fecha a válvula ZL, daí a gente vai tirar a mangueira e vai esperar por pelo menos 20 minutos para ver se não vai subir acima de 500 microns. Se subiu acima de 500 microns, a gente precisa retornar ao procedimento de vácuo. Vácuo finalizado, mas antes de tirar a válvula ZL, primeiro fecha o registro do vacuômetro, tira o vacuômetro, daí a gente vai abrir as válvulas de serviço da unidade externa para liberar fluido e aí sim retirar a válvula ZL. Nesse caso eu estou usando um Beats Allen de 4 mm para abrir as válvulas de serviço. Coloca as 3 tampas das válvulas de serviço e agora a gente vai para a parte elétrica, simples e fácil também. Solta os 2 parafusos da tampa elétrica, guarda eles porque eles são de aço inox. Eu sempre deixo o cabo bem comprido para a gente conseguir fazer uma curvatura nele, se caso você precisa medir uma corrente, medir tensão, fica muito mais fácil. Decapa todos eles e aí, mesma coisa, a gente vai colocar terminal do tipo olhal, tanto na interligação elétrica quanto na tomada elétrica. Na tomada elétrica 220 é mais importante usar o tipo olhal. As cores que nós conectamos lá na unidade interna, a gente vai conectar na externa. Primeiro faz a interligação elétrica e depois faz a tomada elétrica, que vai ser ligado no L, N e aterramento que fica na carenagem do equipamento. Esse é um equipamento quente-frio 12.000 BTUs, a tomada elétrica a gente está utilizando um cabo PP 3x2,5, disjuntor bipolar de 25 amperes. Faz a travagem de todos os cabos e depois o fechamento da tampa elétrica, arruma, dá aquele acabamento no cabo PP para ficar bem bonitão e aí a gente vai passar a fita de PVC Epex com proteção UV, porque esse equipamento vai tomar um pouquinho de sol. A carenagem dos equipamentos de 9 e 12.000 BTUs frio ou quente frio, todos eles são em PVC, que traz uma vida útil muito maior para o equipamento. O plástico tem proteção UV e a unidade externa é muito leve. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!